E nós estamos chegando com mais uma edição do Esporte Mais e destacando a retomada da liderança pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Mengão conseguiu 5-0 para cima do Fortaleza e com esse show de gols e beneficiado pela derrota do até então líder Palmeiras para o Cruzeiro, assumiu a liderança da competição. Foi o último jogo do Flamengo antes do embarque para o Mundial de Clubes, ou seja, o time viaja para disputar aí a Copa do Mundo de Clubes na liderança da competição. Destaque na partida, Luiz Araújo marcou 2 vezes. Teve gol ainda de Everton Araújo, de Arrascaeta, que agora é o artilheiro isolado do Brasileirão com 9 gols, e Michael. Para lembrar que o Flamengo estreia no próximo dia 16 no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, na Filadélfia, contra o Esperance, da Tunísia. Bom, a gente até estica um pouco aí, como diz o nosso querido Rodrigo, grande rubro-negro aí na técnica, porque foram muitos gols, né? Então vai precisar de tempo para poder colocar aí todos os gols. Mas brincadeiras à parte, o Flamengo deu um show de bola e mostra que o Flamengo continua sendo um time nessa temporada de atuações brilhantes e atuações que deixam o torcedor, às vezes, um pouco preocupado. Mas não no sentido de não brigar pelos títulos, mas de não ter a facilidade que muitos acreditam que o Flamengo poderia ter para conquistar os títulos. O Campeonato Brasileiro está muito embolado, um começo embolado aí como há muito tempo não se via, com a diferença entre o Flamengo, primeiro colocado, e o Palmeiras, quarto colocado, de apenas 2 pontos, e de Flamengo para Cruzeiro e Bragantino de apenas 1 ponto. Mas vamos ver o que acontece após a Copa do Mundo, né, que pode mudar também isso no Campeonato Brasileiro. Bom, já falamos o suficiente para mostrar todos os gols do Mengão e a gente agora vai ouvir um pouco o técnico Felipe Luiz. Rádio Dal Fogo da Flamengo TV. Queria que você fizesse um balanço, Felipe, sobre esse primeiro semestre, né? Missões cumpridas, Flamengo campeão da Supercopa, campeão do Campeonato Carioca, até o momento liderando o Campeonato Brasileiro também, melhor ataque, melhor defesa, classificado na Copa do Brasil, na Libertadores, missões cumpridas, mas eu queria saber da sua visão, balanço que você fizesse no primeiro semestre, encerrando esse ciclo agora, partindo para o Mundial. Você falou tudo. Conquistamos os títulos que estavam em jogo até esse momento. Estamos vivos em todas as competições, passamos na Copa do Brasil, passamos na Libertadores. No momento, como você falou, lideramos o Campeonato Brasileiro. E melhor saldo de gols, né? Não sei se é a melhor defesa. Então, isso... melhor defesa. Isso... Melhor ataque. E isso me... reforça ainda mais a convicção que eu tenho no que eu acredito sobre a minha ideia, sobre o que eu acredito no que a equipe precisa para chegar mais perto de conquistar os resultados que a gente precisa para ser campeão. Então isso indica que estamos no caminho certo, que estamos fazendo as coisas certas, superamos adversidades, barreiras aí nesse caminho e fizemos um primeiro semestre excelente. E agora, depois de muito tempo, depois de 2 meses e meio, eu vou ter um dia livre. Isso tem que dar valor. Então, isso segue, continua. Boa noite, Felipe. Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. Passado essa primeira fase de objetivos conquistados e também o seu dia livre de folga agora na segunda-feira, não sei se você acompanhou a classificação ontem do Los Angeles. O grupo do Flamengo está confirmado para a Copa do Mundo de Clubes, com Esperance, Chelsea e Los Angeles. Se você puder fazer uma análise, como que você vai trabalhar esses dias também, porque muitos jogadores vão estar à disposição das suas respectivas seleções. E desse grupo, assim, se você já tem alguma coisa analisada, já fez algum estudo. O Chelsea é um pouco mais fácil, porque é um time europeu que todo mundo acompanha, mas principalmente do Esperance e do Los Angeles, que é o clube que agora fechou a chave ali. Obrigado.
Sinceramente, ainda não preparei absolutamente nada do Mundial. Tava, como vocês sabem, jogo a cada 3 dias, 3, 4 dias. Não permite tempo de você olhar absolutamente nada, a não ser o adversário que vem pela frente. E nem assim, muitas vezes, dá tempo de preparar bem o jogo que vem pela frente. Então, a partir de agora, com essa data FIFA aí, começaremos a preparar esses jogos da fase de grupos, que com certeza não serão fáceis. Já temos que falar, porque existe uma certa facilidade em subestimar os adversários aqui no Brasil e no Rio de Janeiro em especial. E se os adversários estão no Mundial é porque foram campeões e porque merecem estar lá, então sabemos que vai ser complicado, mas vamos com muita força para poder fazer um grande Mundial. Quem também venceu na rodada foi o Botafogo. O Fogão conseguiu uma vitória importante na competição, subindo para a 9ª posição, agora com 15 pontos ganhos. Foi sobre o Santos por 1-0, jogo disputado na Vila Belmiro, e que pode ter sido o último jogo de Neymar com a camisa do Santos. Isso porque o jogador já tinha um amarelo, tentou fazer um gol de mão, foi flagrado, levou o segundo amarelo, consequentemente a expulsão, e provavelmente não voltará a vestir a camisa do Santos. A verdade é que mais uma atuação apagada do ex-craque deixa a dúvida se ele ainda é um jogador que pode sonhar com a seleção brasileira ou é simplesmente um ex-jogador em atividade, porque seus números e seu desempenho são muito fracos para imaginar que o Neymar pode ser uma solução para o Brasil numa Copa do Mundo. Mas a fama e o marketing muitas vezes influenciam. Vamos aguardar para ver. Sobre o jogo, o Botafogo venceu um jogo em que ambos não mostraram um futebol brilhante, mas o Botafogo pelo menos tem sido mais competente. O Santos está na zona de rebaixamento e corre sério risco esse ano de vir realmente a cair. Bom, vamos aí conferir o que falou o técnico Renato Paiva do Fogão após a vitória. Boa noite. Gostaria que você comentasse a partida de hoje, onde o Botafogo buscou o resultado desde o primeiro minuto. Você também fez substituições ousadas no segundo tempo e a gente conseguiu sair com a vitória depois de 12 anos na Vila Belmiro. Boa noite. Outra vez, em primeiro lugar, acho que foram 500 torcedores que aqui estiveram, que preencheram o setor do estádio, que nos apoiaram desde o primeiro minuto, num campo muito difícil, onde o público está muito em cima e de facto cria condições difíceis para quem joga aqui, mas eles em muitos momentos equilibraram o apoio e ajudaram-nos bastante nesta vitória. Um obrigado e um abraço para eles e um abraço para quem esteve em casa também. Não é um grande jogo da nossa parte, sinceramente. Controlámos, tivemos bola, mas não gerámos as oportunidades que devíamos ter gerado em função da bola que tivemos. Depois, assumindo o jogo, fica mais fácil para uma equipa rápida e técnica como o Santos nos poder surpreender num outro momento de transição. E é verdade que o Santos acabou por ser mais incisivo, mais vertical, ter mais remates e ter uma grande oportunidade, em especial na segunda parte, com a bola que vai no poste. Em termos ofensivos não fiquei muito satisfeito com a equipa, como disse, teve bola, procurou mover o bloco adversário, mas nós não finalizámos as vezes suficientes. Mas isto começa a ser um bocadinho depois a antítese de alguns jogos onde finalizámos, onde até tivemos melhores oportunidades e acabámos por não jogar. Noutros jogos esta bola que bateu no poste entrava e perdíamos 1-0. Hoje acabámos por ser mais eficazes nesse aspecto e nas poucas oportunidades que tivemos acabámos por fazer golo. As substituições foi em função também de mexer com o jogo para ser um bocadinho mais ofensivo, com a entrada do Santi e do Natan, mas depois com a superioridade numérica aí tinha mesmo que mexer na equipa, colocar mais gente na última linha do Santos, poder aproveitar a situação de cruzamentos, fixar a linha defensiva do Santos com 2 jogadores para podermos na área ter peso e também fora da área entre linhas, fixando os defesas, podemos jogar ali com o Arthur, com o Santi e com o Natan. Fomos atrás do resultado, fomos, como dizes, ousados e de facto acabámos por
por ser felizes numa partida que eu sinceramente ganhamos, e é muito importante, era muito importante ganharmos. Primeiro gol fora, a primeira vitória fora, ela ia acontecer mais tarde ou mais cedo, gol em 0 novamente, sem sofrer golos, e pronto, e fica mais o resultado do que propriamente a exibição da nossa parte. Outro carioca que conseguiu uma vitória importante fora de casa foi o time do Fluminense, que derrotou o Internacional por 2-0 na casa do adversário, em pleno Beira-Rio, em Porto Alegre. Os gols foram marcados por Serna e Paulo Baia, cada um em um tempo. 1-0 no primeiro tempo, gol do Serna, e o Paulo Baia complementou o placar na segunda etapa. Com o resultado, o Fluminense segue colado ali no G4 do Brasileirão, na 5ª posição, com 20 pontos, 2 a menos que o Palmeiras, 4º colocado. O Fluminense também se despede do torcedor. Ele estreia no Mundial de Clubes contra o Borussia Dortmund, da Alemanha, no próximo dia 17, em Nova Jersey. Então, Flamengo, Botafogo e Fluminense agora vão para os Estados Unidos e estarão aí já voltados para a Copa do Mundo de Clubes. Vamos ver aí um trecho da coletiva de Renato Gaúcho após o jogo. Quanto à partida, acho que quase que o tempo todo o Fluminense teve o domínio. Tudo que nós treinamos, tudo que nós programamos para essa partida aconteceu. Não que o Internacional não tenha jogado mal, é que o Fluminense não deixou o Internacional jogar. Nós treinamos de uma forma, jogamos. Desde o início do jogo a gente estava retraindo o Internacional para o nosso campo, porque a gente sabia que a gente ia ter essa saída de bola, que nós íamos tentar quebrar a primeira linha deles, como nós quebramos, e a gente ia começar a encontrar os espaços para jogar. E foi exatamente isso que aconteceu. Então fizemos uma grande partida, dei os parabéns já para o grupo, porque acredito que foi uma das melhores partidas que a gente fez no Campeonato Brasileiro. Fizemos a nossa parte, sabíamos que ia ser difícil, porque o Internacional tem uma grande equipe, é um dos favoritos a ganhar o Campeonato Brasileiro. Viemos aqui, tomamos conta do jogo e saímos com esses 3 pontos que pra gente é bastante importante, que nos coloca novamente no pelotão na frente da tabela. Boa noite, Renato. Fio de Jornada Catel 1902. Parabéns pela vitória. Uma vitória com gol do Serna e do Baia, né? E o Serna, vice-artilheiro do Fluminense na temporada, e muitas vezes ainda questionado pela torcida. Queria sua opinião sobre o atleta. E na última coletiva você foi perguntado sobre o Borussia. Você falou que se fosse depois do jogo contra o Inter você poderia responder. Então você pode responder um pouco sobre o Borussia também. O Serna, como todos os outros jogadores do grupo, são importantes. Todos eles têm minha confiança, independente de quem joga. É importante procurar dar os conselhos, corrigir os defeitos que os jogadores têm e passar essa confiança. E o Serna tem nos ajudado bastante. Eu falei outro dia para vocês, eu volto a repetir, o futebol brasileiro está muito chato. Está muito chato. Todo mundo cobra, todo mundo vem descarregar. Todo mundo não, mas a maioria das pessoas vem no estádio para descarregar os problemas que tem em casa, na vida pessoal, nos jogadores, no treinador. Então, muitas vezes não tem que dar bola para o mínimo de pessoas que vão aos estádios para vaiarem. Quanto ao Borussia, agora eu posso responder. Agora sim, a gente vai começar a pensar no Mundial. A gente viaja na próxima sexta-feira. É um prazer enorme, não só para mim, mas para o clube também, disputar esse Mundial. E esperamos que a gente possa ir bem, porque esse é o nosso objetivo. A gente sabe que nós vamos enfrentar, jogar e participar de um torneio onde tem as melhores equipes do mundo. Então é sempre muito prazeroso. Bom, quem destoou do futebol do Rio de Janeiro no final de semana foi o Vasco. Na noite de sábado, o Bragantino dominou a equipe carioca dentro de São Januário, fez 2-0 e seguiu aí no G4 do Brasileirão. Primeiro gol marcado por Guilherme Lopes e depois o Pita, paraguaio, fez um golaço, garantindo 2-0. O Vasco tentou alguma pressão, mas não conseguiu. E a verdade é que o time do Vasco preocupa o torcedor, né? É um time que não mostra qualidade, é um jogador que veio com a expectativa de ser
aquele jogador que pudesse dar um diferencial para o time, que é o Felipe Coutinho, visivelmente fora da sua melhor forma, não consegue jogar, e preocupante a situação do Vasco para o seu torcedor. O Vasco termina a rodada fora da zona de rebaixamento apenas devido ao número de vitórias. O Vasco tem 10 pontos com 13 vitórias, uma a mais que o Vitória, 16º colocado, e que o Fortaleza, 17º e primeiro na zona de rebaixamento. Os 3 empatados com 10 pontos. O Vasco realmente não tem conseguido poder de reação. O time vinha de uma boa vitória sobre o Melgar e ainda deu a impressão que poderia fazer um jogo mais equilibrado, mas foi dominado. E, para piorar, perdeu a invencibilidade em São Januário e viu o Bragantino vencer na casa do Vasco pela primeira vez. Então, série de marcas negativas do Vasco. Vamos ver aí o que o técnico Fernando Diniz teve a falar após a derrota. Santos, BTB Esportes, gostaria da sua avaliação da partida de hoje. Se esse resultado acaba abrindo um alerta em relação ao Vasco precisar de contratações para a janela do meio do ano e o quanto você vai trabalhar para que o time venha a sair dessa situação. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Eu não vou falar de contratação agora, não vou ser incoerente. Cheguei aqui semana, quarta-feira, estava falando que eu gosto do elenco do Vasco. Pontualmente, se a gente tiver bons jogadores para contratar, a gente vai contratar. O sinal de alerta do Vasco está ligado desde quando eu cheguei. A situação no Campeonato Brasileiro é uma situação extremamente delicada. O time tem 10 pontos em 11 partidas. E é isso em relação... Bom, vocês vão perguntar daqui a pouco em relação ao jogo, mas vou até me adiantar. A gente... O que prejudicou demais a partida, nós tomamos 2 gols, mas extremamente fáceis de serem evitados. Uma bola parada, que a gente treinou muito. Os caras tiveram 2 ou 3 escanteios e conseguiram fazer um gol na gente. Uma bola raspada de primeiro pau. Com 2 minutos de jogo, um lateral nosso, que a gente entregou, e terminou no escanteio do lado oposto. Que é uma coisa que também a gente tinha alertado. Que eles acabam, quando eles pegam a bola, eles tiram a bola de um corredor e botam no outro. E um segundo gol mais fácil de ser evitado. Uma área, 2 caras para marcar na área, a gente conseguiu não marcar. E deixou o jogador finalizar. E de maneira geral o time não jogou mal com a bola. Não jogou mal. Finalizou 20 vezes, o Bragantino finalizou 4 vezes. A gente não teve efetividade, a gente teve chances claras para fazer o gol e não fez o gol. Mas a gente precisa ser efetivo, mas mais do que ser efetivo, a gente pode tomar outro tipo de gol. Porque o adversário se esforçou muito para fazer, fez coisas diferentes que o Bragantino até poderia ter feito, que é um time bom, mas não foi o que aconteceu. A gente facilitou demais os 2 gols que a gente tomou. Diniz, Thiago Totti, Vasco Velocidade. Agora vai ter uma parada curta para a eliminatória, depois a longa para o Mundial de Clubes. Até que ponto essa parada pode ser boa para o Vasco, para você achar alternativas para o time? Para nós ela vai vir num bom momento, as 2 paradas, para a gente treinar mais, dar mais condição para o time. E é o que a gente vai tentar fazer, trabalhar com extrema dedicação e o time ficar mais forte e ganhar recurso em todos os aspectos do jogo, na parte física, na parte técnica, na parte emocional. Eu acho que para a gente as paradas ela vai ser boa, tanto uma como outra. Bom, falando dos outros jogos do campeonato, destacar, além do Flamengo e do Vasco, que mexeram com o G4, né, porque o Bragantino chegou a liderar o campeonato de sábado para domingo e o Flamengo assumiu a liderança. No meio disso aí teve um outro jogo muito importante para a parte de cima da tabela, que foi Cruzeiro e Palmeiras. E o Cruzeiro, com um começo arrasador, em 15 minutos vencia o Palmeiras por 2-0. 2 gols do Caio Jorge, que vive um momento aí especial. E o Palmeiras bem que pressionou, criou oportunidades. Cássio fez importantes defesas. O Cruzeiro também teve algumas chances de ampliar o marcador. Um jogo muito disputado. No finalzinho, o Palmeiras chegou a diminuir o marcador, mas o time mineiro garantiu sua 11ª partida invicto e mais uma vitória, se consolidando no G4, agora na vice-liderança.
um ponto atrás do Flamengo, empatado em pontos com o Bragantino, que é o terceiro colocado, mas ganhando no saldo de gols, e agora à frente do Palmeiras, que caiu para a quarta colocação do campeonato. Vamos ver um trecho do que falou o técnico do Cruzeiro após a vitória. Parabéns pela vitória. Um jogo eletrizante, um jogo que teve gol rápido, né, e teve também muita luta no segundo tempo. Queria que você falasse um pouco dessa questão, né, essa análise nessa perspectiva. E uma outra, se for possível, dá para dizer que esse time do Cruzeiro encaixou na sua filosofia de trabalho, do seu jeito de gostar de futebol, de gostar de postura dos jogadores em campo? Novamente, parabéns pela vitória e boa noite. Bem, primeira questão, acho que o Cruzeiro entrou muito forte no jogo, chegou com alguma facilidade até ao 2-0, não é? Com pressão, com as bolas paradas, que era um problema que nós tínhamos, mas que nunca deixamos de trabalhar. E hoje disse aos jogadores, o trabalho paga, porque nós andamos a trabalhar as bolas paradas e não tínhamos sido muito produtivos, mas hoje acabou por dar os 2 golos e isso foi muito importante, ter essa vantagem no marcador. Depois, na segunda parte, o Palmeiras teve mais bola, teve mais capacidade e nós saímos mais em transição. Não é de estranhar, porque sinceramente, um dos primeiros dias que eu cheguei, eu disse-nos que havia equipas mais preparadas que o Cruzeiro, e quer o Palmeiras, quer o Flamengo têm um elenco de jogadores muito importantes, por isso é que jogam várias competições quase ao mesmo nível. Bom, a gente traz aí equipes que estão disputando a Guapi Cup Futsal Sub-12, né? A competição começou aí nessa sexta-feira, primeiro jogo da noite teve a goleada do Atlético do Vale por 8-1, e a gente destaca que nós estaremos nos próximos programas trazendo aí os detalhes com relação a essa competição. Bom, vamos falar agora da categoria de base futebol de campo. No final de semana também teve bola rolando na Arena Sapê para a rodada do campeonato de futebol de campo sub-15. Tivemos o Citrolândia goleando o Transformers pelo placar de 6-0. Tá aí então reforçando o esporte em Guapimirim. Em Rio das Ostras aconteceu na noite do último sábado a Hype Night Run 2, realizada aí com um percurso de 8 km de corrida e um circuito de caminhada de 2 km. A largada aconteceu na concha acústica, na Praça São Pedro, no centro, seguindo até a Boca da Barra, retornando pelo centro, Praia da Tartaruga e chegando novamente à praça. Os melhores tempos da corrida foram pouco mais de 30 minutos para completar os 8 quilômetros. Os participantes vieram em grupos com a família e muitos participavam pela primeira vez de uma competição. O grande objetivo, mais do que o resultado, foi uma grande confraternização e o incentivo à prática do esporte no município de Rio das Ostras. E vamos lembrando que começa nessa terça-feira, dia 3, embora ainda não constasse no site da federação o local da partida, mas estava previsto o jogo entre Canto do Rio e Vasco da Gama. O Canto do Rio de Niterói tem um mando de campo um mando de quadra no jogo de ida. E já na quarta-feira, em São Januário, está o ginásio do Vasco, né, que fica sob as arquibancadas do estádio de futebol, acontece o jogo Portuguesa Esporte Clube Correias de Petrópolis. 2 jogos aí onde ou Canto do Rio e Portuguesa conseguem surpreender, ou Vasco e Correias confirmam o favoritismo para decidirem o campeonato. Vamos falar agora dos clubes do Rio na Série D do Campeonato Brasileiro. No final de semana,
O time do Nova Iguaçu empatou em casa com a Portuguesa de Desportos de São Paulo em 1-1. O time paulista chegou a fazer 1-0 com o Cristiano, mas Sidney empatou para o time da Baixada Fluminense. O Maricá, segundo colocado da chave com 11 pontos, 3 a menos que a líder Lusa, chegou a abrir a contagem fora de casa contra o Água Santa por 1-0, gol do Gutenberg. Porém, o time do Água Santa chegou ao empate com Eduardo Ribeiro. Quem não se deu bem foi o Boa Vista. O Verdão de Saquarema foi derrotado pelo Porto Vitória no Espírito Santo, no estádio Kleber Andrade, por 2-0. E foi para a lanterna do grupo com apenas 8 pontos. Hoje, o único classificado do Rio seria o time do Maricá. Já na Série C, o Volta Redonda conseguiu sua segunda vitória ao bater em casa no Raulino de Oliveira o América Mineiro por 1-0. O gol foi marcado já nos acréscimos do segundo tempo pelo Matheus Lucas. Com a vitória, o Voltaço foi para a 15ª posição e continua fora do Z4 com uma pequena vantagem sobre o Amazonas, time que está na 17ª colocação, abrindo o Z4. Tá aí então o Volta Redonda, que volta a campo no domingo, dia 8, às 16 horas, no estádio da Serrinha, contra o Goiás. Vamos falar da segundona do futebol do Rio de Janeiro. O América foi derrotado em casa para a equipe do Petrópolis. Um jogo muito fraco das duas equipes, mas pior ainda, obviamente, do América, que mesmo jogando diante do seu torcedor, acabou sendo derrotado e caiu para a 9ª posição. Mas está muito embolado, né? Tirando o São Gonçalo, que lidera com 9 pontos, temos aí do 10º colocado, que é o Bangu, ao Resende, que é o 2º colocado, uma diferença de apenas 3 pontos. Mas, lógico que o resultado foi muito ruim para as pretensões do América. Vamos conferir aí os outros resultados da rodada, além desse jogo em que o Petrópolis venceu com esse gol único aí do atacante Sorriso. Tivemos ainda São Gonçalo, líder, vencendo Pérolas Negras por 2-1, Araruama 0, Resende 2, Audax Rio 2, Bangu 2, Duque de Caxias 3, Olaria 2 e Americano 1, Cabo Friense também 1. E já está sendo disputada também a 5ª divisão, a Série C do Campeonato Estadual. No último final de semana, o Rio Ostrense venceu no Leônidas da Silva o Duque Caxiense. Vale lembrar que o Rio Ostrense só leva o nome, tem nada a ver com o Rio das Ostras. O Esporte Clube Resende também tem nada a ver com o Resende, derrotou o Angra dos Reis por 1-0 em Nilópolis. Em Petrópolis, o Veracruz venceu o Juventus por 2-1 e o Santa Cruz ganhou o CAAC Brasil por 4-0. E para fechar essa edição do Esporte Mais, nós vamos destacar que o meio de semana tem data FIFA, início aí de data FIFA, com os jogos das eliminatórias sul-americanas e o Brasil, 4º colocado das eliminatórias do continente, estará enfrentando o time do Equador. O jogo lá no Monumental de Guayaquil, quinta-feira, 20 horas. Será o primeiro confronto do time do Brasil sob o comando de Carlo Ancelotti, treinador italiano, ex-Real Madrid, que a gente vê nas imagens aí divulgadas pela CBF, recebendo os primeiros convocados para o treinamento visando esse confronto. O Brasil é o 4º colocado com 21 pontos, o Equador está em 2º lugar com 23 pontos. Na data FIFA terá, além dessa partida da 15ª rodada, na terça-feira, dia 10, jogo válido pela 16ª rodada, o Brasil recebendo no Neoquímica Arena, em São Paulo, o time do Paraguai.